Olha o que diz Mateus 5,17. São apenas alguns versículos, poucos versículos, né? São 4 versículos que nós iremos ler. E diz assim, ó. Leia comigo aqui. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra, e o que queremos ouvir hoje é a Sua voz, nada mais. Fale aos nossos corações, fale aos nossos corações com a Tua voz do Teu Espírito. Nós precisamos Te ouvir. Que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção. Nós precisamos verdadeiramente Te ouvir. Nos dê uma boa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, engraçado é que algo interessante. E por que será que a Bíblia ela rege os direitos humanos não só aqui no Brasil, né? Ou deveria, né, reger, mas em toda a humanidade? Vamos dizer aí, 90% dos países, o modelo de sociedade ou de instituição, ele é um modelo bíblico. Porque a moral bíblica, ela é uma moral extraordinária. E o engraçado é que o único livro que nós iremos encontrar a lei, ou seja, as frases da lei, não tem outro Deus além de ti, não matarás, não adulterarás, não roube, não dê falso testemunho, é somente na Bíblia. Não tem nenhuma outra lei ou livro no mundo que apresente esses 10 mandamentos. Por quê? Porque não foi homem que escreveu, não foi homem que criou, mas foi o próprio Deus, e a Bíblia vai dizer isso lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe naquele monte, e Deus com o seu próprio dedo escreve aquilo que seria o padrão de vida moral que toda a sociedade bem-sucedida tinha que ter. Então a gente encontra somente na Bíblia. Só de você encontrar os padrões e as leis que regem toda a história da sociedade aqui, já é motivo para você procurar ler esse livro. Porque só aqui, e muitas das vezes, eu estou lendo algum livro, né? Só que aí na leitura do livro, eu começo a entender que o leitor, o escritor, vamos dizer, em 99% dos livros que eu leio, o escritor dos livros, ele só está reproduzindo de uma forma diferente aquilo que a Bíblia já dizia. Então não tem nada novo. E faça esse comparativo. Livros principalmente de autoajuda, psicologia financeira, esses métodos coach, tudo isso aí. Se você tiver um conhecimento um pouquinho amplo da Bíblia, você vai correlacionar tudo que o autor está falando com o que a Bíblia já nos apresentou. Então esse é o motivo para você começar a ler a Bíblia hoje. Comece a ler.
Leia nem sequer um capítulo por dia. E eu creio que você vai avançar ainda mais. Pois bem, Jesus, neste momento, ele está ensinando sobre a lei. E a gente sabe que todo o mundo, ele é regido por lei. Todo o universo é regido por lei. Tudo que existe, existe porque temos leis que controla, que governa e que rege. E as leis nada mais são do que aquilo que tem o papel de organizar, regular, ordenar ou sistematizar o sistema de toda a estrutura. Todo ato criacional de Deus, ele foi regido por leis. Então as leis sempre esteve presente. Eu quero te dizer que sem leis, as coisas não seriam como seriam ou como são. Eu quero te dizer também que sem as leis, nós não teríamos ordem na criação e na história que rege a criação. Sem as leis, nós não teríamos essa organização. Sem as leis, iria acontecer do plano de ordem para desordem. Sem as leis, iria acontecer ou ocorrer da desordem para o caos. É isso que iria acontecer se o mundo, se o governo de Deus fosse um governo que não estivesse em leis. Então entenda isso. Sem leis, eu quero que você repita comigo. Sem ordens. Sem lei. Sem ordens. Sem leis. Sem organização. Sem a lei, viraria bagunça realmente. Agora você não precisa repetir, calma aí. Então é isso que acontece. Porque imagine, como que você sabe, e era um assunto que a gente estava conversando ontem, que você precisa de habilitação para dirigir um carro. Porque a lei exige. Agora imagine se nunca tivesse um artigo na Constituição sobre isso. Todos que não sabem dirigir, que podia pegar o carro, irmão, e sair por aí matando todo mundo a qualquer momento. Ia ser um caos, né? Pega a chave, vai lá. Mas eu não sei, não interessa, não tem lei. Você entendeu? Então a lei, ela serve para trazer ordem, organização. E como nós somos adeptos, né? Eu creio que você é, como um bom cristão, adepto do criacionismo, que é o quê? O que é criacionismo? Vamos falar um pouquinho de teologia. É tudo aquilo que nós arremetemos como Deus ter criado. Criacionismo é tudo que Deus criou. Evolucionismo é tudo que se evoluiu do nada. Não teve um Deus criador para fazer essa coisa aí. Então olha só, as leis do universo, e biblicamente a gente já vai encontrar isso lá em Colossenses capítulo 1. Ele vai dizer assim, Paulo vai dizer, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo ele criou. E uma das coisas que ele cria são as leis universais. As leis, vamos se dizer, que governam o nosso universo. Então Deus cria todas as coisas. E o que acontece? Ele cria a terra, ele cria as águas. Gênesis nós iremos encontrar todo esse plano criacional de Deus. Ele cria o sol para iluminar o dia. A gente pode ver que tudo que Deus cria tem um propósito e vamos dizer, um objetivo a se seguir. Nada do que Deus fez foi para não ter propósito. Pode ver que toda parte do seu corpo, até a unha, tem um propósito aí. Então ele cria o sol para iluminar o dia, ele cria a lua para iluminar a noite, ele cria as estrelas para trazer também essa luminosidade, essa infinitude,
vamos dizer, essa coisa magnífica, né? Para também iluminar a noite. Ele criou as galáxias, os planetas, tudo com uma função e um propósito. E você vê que Deus, ele é tão exclusivo, e porque em nenhum momento você pode pegar aquilo que ele criou para usar para a sua glória. Porque tudo que ele criou foi para a glória dele. Você acredita que lá na Amazônia agora tem algumas borboletas lindas? Alguém já viu uma borboleta que linda, com mais de não sei quantas cores? Aquele negócio que você fala, eu vou fotografar, principalmente quem é fotógrafo, né? Irmão, imagine que ela esteja lá voando agora, não tem nenhum olho humano que está vendo durante o dia, naquela aurora da manhã. Tudo é para Ele. Ele contempla os planetas, os astros, todas as coisas Ele criou para Ele. E uma das coisas interessantes é que Ele estabeleceu a lei do movimento da terra, e para que ela viesse dar a volta ao redor do sol, formando dia, e assim o dia contendo manhã, tarde e noite. Então o que eu quero que você entenda? É que tudo tem um propósito. Ele criou o dia para que o dia tivesse manhã, tarde e noite. E em Gênesis nós iremos aprender isso. Ele cria também a lua. E qual é a função da lua? Controlar as marés e também ajustar o equilíbrio da terra, da sua órbita em torno do sol. Você percebe que tudo que ele criou tem lei. Tudo que ele criou é organizado, irmão. Imagine esse movimento que existe no espaço. Nada se choca, nada se agride, nada se conflitam. Então, a gente sabe que o plano perfeito de Deus, ele já acontece em alguns aspectos, mas essa perfeição ele também quer para a nossa vida, aonde nós venhamos olhar para a natureza, olhar para a criação e também imitar a criação. Não tem conflito na criação, são extremamente tudo organizados. É dessa forma, e foi para isso que ele criou as leis do universo. Eu vou correr um pouquinho aqui. A segunda lei que ele cria é a lei da natureza. E lá em Gênesis, Deus vai criar o homem. E o que ele faz? Ele cria o homem com um propósito. Ele dá o domínio sobre a terra. Ele dá para o homem. Ele diz, dominai sobre tudo. Como o homem, ele desobedece, entrega a chave do mundo para Satanás, mas isso é uma outra questão. Ele perde o controle. Mas Deus, ele nos cria também mediante algumas leis. Sabe por quê? Porque você é regido por lei. Porque você é programado para nascer, para crescer e depois morrer. Agora tenta evitar isso. Não dá. Foram leis que Deus estabeleceu. Deus, ele também dá capacidade aos homens de reprodução. E nós temos essa capacidade. Gerar filhos, constituir famílias. Isso tudo é um propósito da lei de Deus. Deus, ele também cria os animais e ele estabelece as leis a todos os animais. Reproduzam todos os animais. E que vocês, animais também, disse Deus, sejam dominados pelo homem. Então, através da natureza, do seu plano criacional, Deus também estabelece leis. Deus ordena que a terra produza. E se você pegar uma semente e você plantar, essa terra vai produzir. Vai nascer um pezinho de alface, vai nascer um pezinho de feijão. E isso é muito louco, porque isso faz parte das leis que Deus governa o universo e o mundo e a natureza. Deus ordena que as sementes também dê frutos. E toda semente, toda árvore já amadurecida, ela vai produzir frutos.
Isso são leis que Deus estabeleceu. Deus também estabeleceu as leis para que tudo que Ele criou, Ele estabeleceu as leis, seja no céu, seja na terra, tudo é regido por lei. E é por isso que, mediante a lei universal que diz respeito ao universo, a lei da natureza que diz respeito ao plano criacional, Deus também Ele nos deu uma lei. E essa lei, ela foi o propósito, o plano de Deus que Ele estabeleceu para a sua igreja. As leis de Deus para a sua igreja, para o seu povo, também foi dada. E o que é pecado? Alguém sabe definir pecado? É uma quebra da lei estabelecida por Deus. Assim como se você pegar uma bola e chutar muito forte, é a lei da ação e reação. O pecado funciona da mesma coisa. Toda vez que você quebra uma lei estabelecida por Deus, você peca contra Deus. E todo pecado, ele vai sofrer consequência. Nós precisamos entender isso. Todo pecado gera consequência. E olha só o que Jesus ele vai dizer no texto que nós lemos, no versículo 17. Ele vai dizer: não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Agora, será que nós, isso é uma pergunta que eu faço para vocês, seremos capazes de cumprir a lei de Deus? Quantos aqui é capaz de cumprir a lei de Deus? Se tiver algum aqui, levante sua mão, porque eu não sou. Quantos aqui ousaria tentar sequer cumprir a lei que Deus estabeleceu? Nenhum de nós. Porque se fôssemos capazes, Jesus não necessariamente precisaria vir para morrer em nosso lugar. E é exatamente isso que Ele fala. Porque Ele tem autoridade. Porque Ele é sem pecado. Porque Ele é o homem perfeito. E é isso que Ele vai falar: eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E somente Ele é capaz de cumprir a lei em nosso lugar. As leis estabelecidas por Deus são exatamente aquelas que lá em Êxodo 20 nós iremos apreciar, onde diz: não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo, não se curve diante deles nem o adore, não use o nome do Senhor em vão, seu Deus, de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, honre o seu pai e a sua mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento ou o boi do teu próximo, nada do teu próximo. Agora, esse padrão de lei, ele foi impresso e direcionado a nós. Só que infelizmente, desde a época de Moisés, que foi o momento em que essa lei foi escrita, ninguém até hoje conseguiu cumprir de forma efetiva. Ou seja, nós somos verdadeiramente insuficientes. E é por isso que nós estamos em um culto como esse, um culto em que diz respeito ao corpo, um culto em que diz respeito ao sangue de Jesus, porque tem tudo a ver com a mensagem. Aquilo que nós fomos incapazes de fazer, Ele foi capaz de fazer por nós. Nós somos insuficientes, Ele é suficiente. E tudo que você precisa entender é um pouco melhor esse plano de salvação, esse projeto que Deus estabeleceu para salvar o homem caído, porque Ele foi capaz de cumprir. E Ele não está dizendo isso da boca para fora, mas Ele está dizendo porque Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Ele é poderoso, meu querido. Então toda a sua história, desde a criação, desde o início, desde a criação dos anjos, Deus sempre estabeleceu leis para reger a história. E é por isso que nós precisamos, ainda que não consigamos, buscar a obedecer às suas leis. Tentar obedecer às suas leis. Buscar e se esforçar para obedecer às suas leis. Não para termos méritos, não para sermos salvos, porque por nossos esforços jamais conquistaríamos o céu. E é por isso que ele veio cumprir a lei em nosso favor. É por isso que ele veio fazer aquilo que nós éramos incapazes. E você vai encontrar isso lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. E olha só o que Paulo ele vai dizer. Paulo ele vai dizer: eu quero fazer o bem. Alguém se identifica? Mas eu não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim continuo fazendo. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. E olha só o que ele vai dizer: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Só que, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Essa distinção que nós temos que fazer. Qual é o homem que você tem mais alimentado dentro de você? O homem que você der mais alimento é o que mais vai prevalecer e crescer dentro da sua vida. É por isso que no lugar da gente ficar fofocando da vida dos outros, por isso que no lugar da gente ficar olhando o erro do outro, isso são atributos do homem carnal. É por isso que no lugar da gente ficar planejando ou pensando em fazer maldade, planejando ou pensando em destruir alguém, falar mal de alguém, agir contra alguém, fazer coisas movidos pelo egoísmo, falta de perdão, tudo isso, você vai estar alimentando o homem carnal que existe também aí dentro. Você ainda existe, somos seres humanos de duas naturezas. E é isso que Paulo vai dizer: todas as vezes que eu tento fazer o bem, eu não consigo. Porque infelizmente, essa outra lei que está dentro da minha vida, dentro do meu ser, ela às vezes fala mais forte comigo. Só que se você alimentar uma vida de oração, de leitura das Escrituras, se você alimentar uma vida de louvor a Deus, uma vida de bondade, uma vida de amor, uma vida de mansidão, uma vida de fazer o bem, você vai estar automaticamente alimentando o homem espiritual. E é ele que tem que prevalecer na sua vida. Vamos matar a nossa carne, igreja. Vamos matar o homem carnal que existe dentro da gente. Ainda que ele não venha morrer agora, porque ele não vai morrer. Ele só vai morrer no momento em que Jesus buscar a sua igreja. Ele só vai morrer no dia que nós morrermos. E aí, morrermos fisicamente. E aí nós irmos para a glória. Mas nesse momento, enquanto vivemos aqui, nós precisamos alimentar o homem espiritual que existe dentro de nós. Isso eu não estou falando que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, o dia inteiro escutando. Não, irmão. O Salmo 20, se eu não me engano, o salmista vai dizer: Senhor, que eu não coloque nada impuro, nada que te desagrade diante dos meus olhos. Se os seus olhos ele tem alimentado ou contribuído para alimentar o homem natural que existe dentro de você, que você possa arrancar da sua vida essas coisas
que tem trazido fraqueza para você diante dos seus olhos. Que você possa olhar para algo que vai fortalecer o homem espiritual que existe dentro de você. Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, mas no final ele nos dá uma solução. Porque ele vai dizer assim, no versículo 23, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. E ele vai dizer assim, como eu sou miserável. Já em desespero, em lágrimas, eu acredito, Paulo está dizendo, miserável homem que sou. E aí ele faz uma pergunta, quem me libertará do corpo dessa morte, ou desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Eu tenho uma resposta para você. Somente aquele que foi capaz de cumprir a lei. Ele é capaz de nos livrar do corpo miserável que nós temos agora. Então ele faz essa pergunta no versículo 24 e no versículo 25 ele responde, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele vai concluir na mente, eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Eu quero que você entenda que pecado, ele não se resume simplesmente a adultério, a matar, a roubar, a beber. Não, mentira é pecado. A Bíblia vai dizer que comer demais é pecado. A Bíblia vai dizer que orgulho é pecado. A Bíblia vai dizer que muitas outras coisas é pecado. Se você pode fazer o bem e você não faz, você comete pecado. É por isso, irmão, que eu vou voltar para a academia de novo, parar de comer um pouquinho. Porque eu sei que quando eu falei isso, eu senti assim, o julgamento batendo, sabe? Mas estou tentando, irmão, estou lutando. Não sou santo, confesso, mas eu tenho que pregar. Então é por isso que nós precisamos alimentar o nosso homem espiritual. Mas se tiver um churrasco, me chame, tá? Jesus, ele veio cumprir a lei, sim. E esse foi o seu propósito. Ou seja, ele veio fazer aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Ele não teve acusação contra ele, o que te acusasse. Porque Pedro, Paulo, Marcos, Lucas, as cartas, Judas, todos vão apresentar um Cristo perfeito, sem pecado. E ele fez o que era para a gente fazer. E graças a Deus, Paulo no versículo 25 vai nos dar a solução e a resposta para a nossa vida. Porque nós não somos capazes e não fomos capazes. Mas Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei e de ser alguém perfeito em nosso lugar. E é por isso que nós somos justificados diante dele. Somos limpos de todo pecado. Não temos mais pecados, porque ele já nos justificou. Então, como a humanidade precisava de um representante humano, porque o representante, para morrer no nosso lugar, ele não poderia ser simplesmente divino, mas ele precisaria se tornar humano, ser suscetível também ao pecado, às tentações, aos erros. Ele sangrou, ele chorou, ele ficou doente. Isso tudo Jesus sofreu. Só que tudo isso sem pecado. E é por isso que ele é fiel. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Jesus, ele fala nesse tema sobre a lei, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei por inteira.
Ele veio executar a lei. Ele veio fazer aquilo que somos incapazes de fazer. E ele vai dizer no 18: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Precisamos buscar cumprir a lei. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!